Oi, gente, tudo bem? Em mais um episódio, hoje a gente está com a Ana Paula Leal, bióloga, pesquisadora e que foi da área da educação, ainda é, por bastante tempo, mas agora está voltando para a pesquisa. Seja bem-vinda, Ana Paula. Muito obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Ana, a gente sabe que a sua trajetória começou pelo PIBIC, né, dentro da pesquisa. Mas conta pra gente como é que isso se desenrolou, como é que você chegou até aqui. Eu fiz minha graduação aqui na UCDB mesmo. Então, eu comecei com o PIBIC, com uma professora que ainda não está mais aqui na universidade. E o problema não foi nem com ela, meu problema foi com a minha colega de PIBIC. Então, isso era para me desmotivar, me desanimar, para eu desistir. Só que daí eu conheci um grupo que era do mesmo laboratório, da professora Suzana. E um rapaz, aluno dela, me convidou para acompanhar o experimento dele. E ainda lembro até hoje que era um feriado. E eu vim. Então, ele coletava a medula óssea dos animais. Então, aquilo me encantou. Era uma coisa diferente do que eu tentava fazer no PIBIC. Então, isso me deu um brilho nos olhos e aí eu quis continuar na pesquisa. Você começou o PIBIC com qual pesquisa? Você fazia o que antes? Foi na área de cultura celular. Ah, tá. Só que na minha época, né, a gente não tinha uma estrutura, né? Então, a gente estava simulando uma estufa para poder fazer o cultivo das células. E isso não dava certo, porque elas precisam de uma temperatura, precisam da quantidade de CO2. De um ambiente. Então, um ambiente está totalmente estéreo ainda por cima. Bem diferente que hoje, que eu já ainda trabalho com a cultura. Então, isso desanimou, né? Nada dava certo. Que é normal na pesquisa, mas para quem está começando, desanima, né? Sim, é mais difícil a gente ter erro no começo, né? Na verdade, a gente não quer aceitar os erros, né? Então, isso... E ainda tive um desentendimento com a colega de PIBIC que me acompanhava, que a gente fazia junto. E aí, eu queria desistir. Só que daí, eu conheci o grupo da professora Suzana, que era do mesmo laboratório, que fazia os ensaios em animais, né? Em modelo murino. E aí eu me apaixonei. Que bom. Que bom que você não desistiu, né? Não desisti. E aí você fez o seu TCC. E foi lá no TCC que você descobriu que seria mesmo a pesquisa no seu caminho? Então, aí quando eu comecei a acompanhar os alunos dela, eu comecei a fazer a pesquisa do TCC, né? Então, ela me aceitou. Eu fui fazer o TCC com ela, então eu fiz análises de antibióticos na área de mutagênese nos modelos animais. Então, isso já abriu, né, um caminho assim para eu falar, nossa, acho que é isso mesmo que eu quero. Em seguida, eu comecei o mestrado com a professora mesmo. Então, eu tive um desequilíbrio no PIBIC, né? Mas aí eu consegui, no TCC e no mestrado, eu tive os olhinhos brilhando na pesquisa. Que foram dando certo ali. Então, os experimentos em animais, eu acho que me deram um up, né? Para que eu não desistisse e para que eu gostasse mesmo dessa área. E você lembra de algum evento específico, assim, que te fez se apaixonar pela pesquisa? Foi quando você viu o primeiro resultado? Ou você acha que foi o processo mesmo? Foi o processo e foi o acompanhamento desse aluno. Quando eu vi ele coletando medula óssea, porque quando você está na graduação, né? Quando você é mais novo, você fala, nossa, medula óssea, você pensa só no transplante de humanos, né? Mas aí conseguiu coletar medula óssea nos animais, a gente conseguia ver as células ali que são produzidas. Então, o preparo da lâmina. Então, acho que isso daí foi me motivando cada vez mais. Então, até hoje, né, trabalho com um modelo em vivo, que são com os animais, que é uma paixão também, trabalhar nessa área. Legal. E aí, no seu mestrado, você mexeu com extrato de pimenta. Já fui para outro... Saiu dos animais ali. Não, continuei com os animais, né? Eu saí da cultura que tinha me dado, vamos dizer assim, as pedras no caminho, né? Então, eu fui para modelo animal, só que com extrato. Então, o meu mestrado, ele me mostrou mais dificuldades, porque o mestrado é assim mesmo. Então, em 2 anos, é pouco tempo para muita coisa. Então, o modelo animal ainda é maior ainda o trabalho. Então, eu fiz... Primeiro ano do meu mestrado, eu só fui fazendo extrato.
Trabalhei com extrato de pimenta bode biquinho. E cada pimenta tinha 2 extratos. Então, eu fiquei o meu primeiro ano só fazendo extrato. Para depois eu começar os ensaios. Então, eu fiz ensaios na área de farmacologia, que é a área da professora Suzana, onde eu avaliei a parte de analgésica e anti-inflamatória. Então, eram muitos resultados, eram muitos ensaios. Então, para isso, claro, eu tinha que contar com os meus colegas, né? E porque era todo mundo junto. O ensaio murino não tem como você fazer sozinho. A pesquisa não se faz sozinha, né? Você precisa de uma equipe para poder trabalhar. Porque se eu fosse sozinha, eu não tinha dado conta. Não dava certo, Nunca. né? E aí, então, vocês usavam a pimenta para tentar achar fármacos? Na verdade, assim, a pimenta, ela tem principalmente a capsicum, né? Ela tem uma substância chamada capsaicina, que é o que dá a ardência da pimenta. Então, essa substância já tem estudos sobre ela. E a gente estava querendo saber, a bode ela é mais ardida e a biquinho não tem tanta ardência. Se a capsaicina estaria envolvida em ser uma resposta analgésica e anti-inflamatória. Então, a gente fez essa comparação. Né? E o que vocês tiveram de resultado? Que ela atua na área de anti-inflamatório. É isso mesmo, quanto mais ardida, mais... Infelizmente, eu não publiquei. Meu artigo ainda está engavetado. Porque depois eu fui embora, né? Tá bom. E aí acabei não publicando. Mas quem sabe? Quem sabe a gente volta, né? Aí. E aí, depois do mestrado, então, você teve uma pausa ali. Então, aí depois que eu terminei o meu mestrado, eu queria muito ir para fora, que é um dos meus sonhos, ir para fora do Brasil. E aí eu consegui o contato com o pessoal, porque eu vi um artigo que eles trabalhavam com pimenta no Canadá. Eu falei, é para lá que eu quero ir. Porque você ainda não tem noção da área que você vai trabalhar, ou que você vai seguir. Aí eu falei, você entrei em contato, falei com a professora, ela fez carta de recomendação, e aí começou tudo. E aí eu comecei a falar com eles lá, consegui, eles me aceitaram, só que eu precisava estudar inglês, né? Que é o meu bloqueio ainda até hoje. E só que isso foi em 2012, eu arrumei um emprego. Então, nessa época, eu já estava sem bolsa. Sim. Então, para a gente sobreviver, você já é formado, tem um mestrado. Sim. Chega um momento da sua vida que você precisa trabalhar. Aí eu consegui um emprego em Jardim, na área da educação. Aí eu larguei tudo e fui embora trabalhar. Aí o Canadá ficou ali engavetado. Também, um tempinho. Junto com o artigo. Entendi. E aí, 8 anos, né, que você ficou antes de decidir voltar pro doutorado. Sim. O que aconteceu ali para você voltar? Eu fui embora, nesse momento, eu fui para Jardim, né, que é Mato Grosso do Sul. Fiquei quase 2 anos lá, dando aula. Depois eu fui embora para Cacilândia, dar aula também. Lá em Cacilândia, eu motivava muito os meus alunos, que eles precisavam estudar, que eles precisavam em busca dos sonhos deles, que eles não podiam desistir. Aí chegou uma época que eu comecei a pensar, por que eu incentivo tanto e eu mesma não vou atrás dos meus propósitos, né? E em 2015 eu até tentei voltar para Campo Grande para fazer o doutorado, não deu certo. Não me arrependo, que eu acho que cada coisa tem seu momento, né? Sim. E eu continuei em Cacilândia até 2020, quando começou a pandemia. Eu fiz o processo seletivo aqui, aí eu não conhecia o professor Otávio, e aí ele me aceitou, e aí eu comecei a fazer o doutorado. Daí eu falei assim, agora eu vou largar tudo e vou voltar para fazer o meu sonho, né? Para realizar o meu sonho, que na verdade era para fazer o doutorado no Canadá. Como não deu, aí eu fiz aqui. E aí agora você tá como pós-doc aqui da instituição? Agora eu terminei o doutorado, né, o ano passado. E agora entrei como pós-doc do grupo do professor Otávio. E como que tá sendo essa experiência? No início, eu não me sentia pós-doc. Ainda ficava pensando assim, mas o que será que é mesmo, né? Me questionava bastante. Agora eu acho que eu tô começando a entender qual que é a linha, né? Qual que é o papel mesmo.
E você continua dando aula ainda também, Também. né? Hoje eu tô só em uma escola, então eu dou aula no SESC, na educação básica, então para ensino médio. Então eu sou formada em biologia, né? Então eu dou aula de biologia para os adolescentes, para vestibulares, né? Tá assim, tá bom, né? Ainda dou aula, eu dou aula só 2 dias na semana, e aí o restante do período eu já tô aqui em tempo integral. Mais do que integral, né? E o que você acha que te desafia mais hoje, assim? Olha, são 2 áreas constantemente em mudanças. Porque eu não posso falar assim que eu dou a mesma aula em todas as salas. É o mesmo conteúdo. O jeito de abordar são maneiras diferentes. Porque eu tenho alunos de maneiras diferentes. Sim. E dificuldades diferentes, né? Tanto comportamental quanto social, né? E até mesmo no mental também, né? Então, são 2 áreas totalmente desafiadoras. Mas eu estou numa escola, assim, que hoje eu posso falar que os meus alunos são tranquilos. Eles não me dão tanto trabalho. Não sei se é porque eles têm medo de mim. Diz que eu sou muito séria. E aqui eu acabo, agora que eu tô só numa escola, eu acabo tendo mais tempo para me dedicar aqui no pós-doc, né? Que exige um estudo, né? A gente tá sempre estudando, sempre lendo. Ainda mais no grupo do professor Otávio, né? Que a gente precisa estar sempre se atualizando, né? Então, eu acho que isso é em qualquer área. Então, seja na educação, eu também tenho que estar sempre me atualizando, vendo notícias, o que está acontecendo dentro da biologia. Isso eu acabo passando para eles também, mesmo não sendo do conteúdo. Vestibulares, e aqui é a mesma coisa. Então, são 2 áreas com desafios e desafios diferentes. Sim. E não sei como que eu dou conta. Mas vai dando, vai né? dando. Vai acontecendo. E aqui já dentro da pesquisa, né? Dentro do seu doutorado, a gente sabe que o caminho da pesquisa, ele não é fácil, né? Ele tem muito desafio. Às vezes as coisas não caminham exatamente como a gente acha. Você chegou de pensar em desistir em algum momento? Nunca. Nunca mesmo. Meu doutorado eu tive várias etapas. Eu comecei em 2020, né? Bem na pandemia mesmo. E eu já tinha vindo embora de Cacilândia. Terminei o ano na pandemia, então dava aula online, né? Em 2021, então, eu já estava sendo considerada desempregada. E eu recebi uma bolsa, e a minha bolsa não foi uma bolsa full, né? Que poderia me sustentar. E aí chegou o final de 2021, eu até conversei, né, com o professor, porque eu não conseguia me manter mais. A minha bolsa eu recebia para pagar a faculdade, mas o que sobrava não dava R$1.000. E aí eu não tinha mais reserva, né? Aí eu tinha que começar a trabalhar. E aí então já foi o meu primeiro desafio, eu começar a trabalhar. E começar a trabalhar e fazer um doutorado não é fácil. Então, quem já passou por isso, quem já fez um doutorado trabalhando, eu sei que eu não sou a primeira e nem vou ser a última, sabe das dificuldades. Então, pensar em desistir é muito fácil, né? Então, qualquer coisinha você pode pensar em desistir. Mas eu nunca pensei em desistir. Nunca pensei em desistir. Aí eu comecei a trabalhar. Então, eu ficava nas escolas, eu vinha pra cá. Então, meu tempo era quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para fazer as coisas do doutorado. E depois que eu comecei a trabalhar, eu tive um outro desafio.